Especial do Lajadense, 110 anos, uma conversa muito legal com o Nestor Heineck. O empresário e diretor da Docile, Nestor Heineck, atuou como atacante nas décadas de 50 e 60 pelo Lajadense. O seu início como jogador foi por acaso. Nestor tinha como hábito acompanhar os treinos e, na falta de um atleta, foi chamado para treinar e aprovou como jogador. Com boa técnica e jogando numa faixa de campo mais avançada, fazia a função de armador, preparando as jogadas do time. Ao lado do irmão Paulinho, para muitos o maior jogador do clube em todos os tempos, Nestor foi um dos líderes do time, com conduta disciplinar irretocável. Um dos patrocinadores mais importantes do Lajadense é a Docile Alimentos, famosa por sua variada produção de doces. Hoje, aos 84 anos, Nestor acompanha os jogos do time pelo rádio e também é torcedor assíduo do estádio Alviazul. Ainda vai para o campo para acompanhar os jogos do Lajadense aqui na região do Vale do Taquari. Tudo bem, seu Nestor? Boa tarde, é uma satisfação muito grande conversar contigo. Boa tarde, uma satisfação também de me comunicar contigo, Moisés. Não te conhecia, vim a te conhecer hoje, né? E eu estou à disposição para aquilo que eu posso contribuir para a tua reportagem aí, eu estou às ordens. Bom, começou por acaso mesmo a tua participação como jogador no Lajadense, Nestor? Ah, sem dúvida, né? Eu era um curioso, né? Ia assistir os treinamentos, todos os treinamentos do Lajadense eu estava presente. Mas estava lá encostado na cerca, olhando os treinos, e numa dessas o treinador me chamou, ô guri, queres jogar? Entra aqui num lugar aí de uma pessoa que tinha se lesionado. E aí eu entrei lá, de pé descalço, fiz o treinamento e me saí mal. E eu não me convenci disso, né? E aí quando eu voltei para casa, meu irmão disse, mas como é que erava o pé na bola lá? Que não, eu sei que tu não é disso. Aí eu digo, não, vou treinar um pouco e vou para o campo na quinta-feira. Isso foi na terça-feira, onde é que eu fiz o primeiro treinamento. E aí, durante a semana, eu fiquei lá treinando um pouco com a bola e tal, e ele me atirava a bola de um jeito. E aconteceu que também teve que sair um jogador do time titular, quando o treinador me chamou. E aí eu já tinha arrumado uma chuteira, né? E fui treinar. E felizmente fiz um bom treinamento, fiz um golo espetacular, né? Um sem pulo de fora da área que eu dei, numa cruzada. E aí impressionou o treinador, né? Me convocou já para ir numa excursão que iríamos fazer para Mussum, jogar contra o Fortes e Livres de Mussum. E no domingo fui junto. E lá me saí muito bem. E com isso eu fiquei como titular do Lajadense. Não joguei nunca pelo time reserva. Sempre joguei só como titular. Isso foi em 54, né, seu Nestor? 1954. 1954. E daí o senhor jogou até que ano? Joguei até 1966, durante 12 anos, naturalmente, né? Apesar de que um ano eu tive no quartel, e aí eu joguei lá no Rio Grandense Santa Maria, né? Também foi assim, um tenente do Exército me levou lá numa partida de futebol e ele tinha me visto eu jogar no quartel e no time reserva, nos aspirantes, né? Eu comecei a jogar nos aspirantes e lá tive a felicidade de fazer 2 gols, né? E o treinador gostou, me tirou na metade do jogo dos aspirantes e já entrei no time titular do Rio Grandense. E me saí muito bem, felizmente me saí muito bem. Quando eu quis voltar para o Lajadense, terminado o meu tempo de quartel, eles não queriam que eu voltasse, né? Queria que eu ficasse lá. Digo, não, eu não vou ficar aí. Era meio chucro ainda. E vim embora para casa.
E aqui eu voltei. Quando voltei, já comecei a treinar no Lajadense novamente. Quando tu começaste a jogar no Lajadense lá em 1954, ficaste até 66, tem essa passagem pelo Rio Grandense de Santa Maria. O Paulinho já era um jogador mais afirmado? Já era um muito bom jogador. Ele sempre foi um jogador assim, extraordinário, né? Tinha uma qualidade, ele sabia. Nós jogávamos todos os dias, né? Morávamos a 50 metros do estádio do Florestal e nós, vamos dizer assim, era mais assíduo quase ao futebol do que ao colégio. Gostávamos demais do futebol, né? E ele gostava muito de bater faltas e tal, dominar a bola. Era um exímio jogador, né? Eu estou vendo aqui, seu Nestor, 1955, campeão da Zona Centro, daí nós temos 59, campeão estadual. A gente estava falando sobre essas fotos aqui. É uma recordação mais espetacular que a outra. Jogo contra o Vasco em Lajeado, jogos importantes. Tem uma foto aqui que mostra o seu Nestor Heinicke fazendo um gol, é um gol de cabeça que ele dá um salto e passa até pela altura do goleiro com as mãos, né, erguidas. Então é um gol muito bonito que o seu Nestor fez questão de nos mostrar. É muita história, né? Tem realmente muita história. Além disso, tem o prêmio de reconhecimento da Federação Gaúcha de Futebol, que, de fato, por isso que eu fiz questão de citar na abertura, fazendo referência para o seu Nestor Heinicke, da disciplina. Ele é um jogador que atuou pelo Lajadense e jamais recebeu um cartão vermelho. Ele nunca foi expulso em partida nenhuma, tanto é que foi um dos líderes do Lajadense. Como tem recordação bonita aqui, hein, seu Nestor? Sem dúvida, né? Esse é o maior legado que eu tenho do tempo do futebol, né? E a gente nunca se arrepende de ter feito isso, né? Dessa forma. Jogar lealmente, né? Que eu sempre fui muito cuidadoso dessa parte, né? Às vezes até eles diziam que eu tinha receio de jogar, né? Receio de atuar perante um jogador mais violento, né? E eu agora de manhã ainda, eu estava citando por uma pessoa de um episódio que eu lembrei, quando nós fomos jogar em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tinha um zagueiro central. Todos os zagueiros centrais geralmente são mais reforçados e são mais rúspidos, né? Ríspidos. E baixo a lenha. Baixo a lenha. E esse especialmente, né? Ele procurava me assustar. Eu era jovem, né? Veja, lá em 1955, ele dizia, é esse alemão aí que eu vou quebrar ele, né? Queria me assustar. E eu, né, quieto assim, né? E eu me afastava um pouco dele e eu tinha um bom impulso. Toda vez que vinha a bola aérea, eu ganhava dele. Ele era mais alto do que eu e eu saltava muito bem. E ganhava dele. E ele procurava sempre querer me pisar. E felizmente eu posso dizer, ele nunca me acertou e numa bela ocasião, depois de muitos anos, encontrei-o lá em Bento Gonçalves mesmo, num café lá, e aí eu fui lá conversar com ele, mas eu estou te conhecendo, diz ele. Você não é o Nestor? Sou o Nestor, sim. Pô, alemão, nunca consegui te pegar, diz ele assim. Que bom, hein, seu Nestor? Que bom. Agora, todo mundo faz referência à sua velocidade na hora de subir e dar o cabeceio. Sim. Tu era um cabeceador nato. Era treinamento com o Paulinho? É o senhor que tinha isso como característica principal? Tu treinava isso ou tu nasceu com isso, Nestor? Não, eu treinava isso também, né? Eu tinha facilidade, eu tinha um bom impulso, né? Mas treinava também, né? Porque a maior parte dos gols que eu fiz, eu acho que foram de cabeça, né? E velocidade tinha pouca, né? Eu sempre dizia o seguinte, digo hoje ainda, eu não era um jogador rápido, mas eu acho que eu tinha vou dizer assim, uma qualidade, né? Uma qualidade que era eu me colocar bem para receber a jogada. Isso é que eu
sempre que podia, às vezes treinei um time lá no Tiricaça, onde é que meus filhos jogavam, e eu dizia para eles assim, ó, vocês têm que se colocar bem, facilitar a jogada do companheiro. O que se vê hoje, eu inclusive vi o jogo do Internacional, parecia que eles estavam se escondendo atrás do adversário. Eu digo, mas tem que se deslocar para receber a bola, né? Facilitar a jogada do companheiro. Isso eu acho que eu era muito bom nisso aí. Tanto é que os treinadores e os meus colegas, quando eu às vezes tinha alguma partida que eu não podia jogar, que tivesse torcido, eu me pisar, não tive acidente assim de campo, né? Mas como os gramados eram cheios de buraco, eu às vezes torcia o tornozelo e uma partida eu não podia jogar. Meus colegas, eles lamentavam que eu não podia jogar, porque sabiam que eu facilitava muito o jogo para eles também. Era o armador das jogadas. Esse eu acho que o que eu fazia de melhor, né? Então, esse é o meu estilo, né? Seu Nestor, a gente está olhando aqui, 55, 59, campeão da zona Centro, campeão estadual. Qual é o jogo que mais te marcou? É jogo de título, às vezes pode ser um jogo festivo contra o Vasco, às vezes é uma partida classificatória, pode ter sido um clássico contra o Estrela, contra Fortes Livres. Qual foi o jogo assim que... O senhor já passou dos 80 anos, né? É uma lenda viva do Lajadense, da história do Lajadense. Qual é o jogo que te marcou, que o senhor se lembra? Nossa, como eu queria viver de novo, como eu queria ter feito, como eu gostaria de fazer de novo esse gol, a torcida gritando meu nome, comemorando, torcendo a camisa, porque se torcia com a camisa torcida, né? O que lhe vem na memória? Olha, não é uma partida só, viu? Eu já vou dizer que muitas partidas, né? Que eu vibrava muito, porque nós tínhamos um time de futebol muito bom. Nós, além vamos dizer assim, não eram, eu, por exemplo, não era um jogador extraordinário, mas nós tínhamos uma equipe, né? Uma equipe muito boa. Cada um fazia a sua função e cada um também respeitava o colega, né? Eu acho que isso foi o que mais me marcou na minha vida, inclusive, até na minha vida profissional. Essa questão de a gente jogar formando uma equipe. Eu uso isso muito hoje no trabalho, né? Temos que trabalhar em equipe para conseguir vencer. E nisso, muitos jogos aqui no Estádio Florestal Antigo, onde foi fundado o Lajadense, eu tive, porque a torcida estava muito próximo do jogador, né? Então entusiasma mais a gente, né? A gente fica mais vibrante. E ali, jogos contra o Santa Cruz, por exemplo, tem quase todos os jogos contra Santa Cruz, contra o Estrela, especialmente Santa Cruz, Estrela. Mas uma partida muito boa que nós fizemos foi em Caxias, do Flamengo, contra o Flamengo de Caxias. Flamengo. Que hoje não tem mais, hoje é o Caxias, né? Mas esse um time muito bom. Depois até o jogador que me marcava foi jogar no Santos, em São Paulo. E eu sei que eu tinha assim bastante facilidade até de passar por ele, né? Porque eu tinha bastante jogo de cintura, né? Jogava muito, né? Ameaçava ir para um lado, não ia e tal, né? Capacidade aeróbica. Mas uma partida que me marcou muito, né? E foi lá em Erechim. Eu acho que essa talvez seja... Eu, quando fui a Erechim, eu tinha um amigo que morava lá, que serviu o exército comigo. Quando eu cheguei lá, vi ele lá na torcida do Atlântico de Erechim. Atlântico, né? Atlântico de Erechim. E aí ele olhou o número da minha camisa, número 9. Aí ele vai pegar o melhor jogador da região da Serra, aí, o zagueiro central. Deixa eu lembrar, Matias, eu acho que era o nome dele. Esse camarada
não vi ninguém jogar futebol, ele marcando. E eu fiquei preocupado, de o que eu vou fazer para, né, conseguir passar por esse cara, ou, né, apresentar alguma coisa de jogo, né? E consegui, felizmente, né? Era um dia frio, né? Na primeira jogada que eu recebi a bola, ele não entrava correndo. A gente via que ele era um bom jogador técnico, né? Primeira coisa que eu fiz, a bola estava para mim assim, e eu fui ele me cercando assim de frente, eu fui e dei de bico e bateu na boca do estômago dele, né? E ele ficou lá se retorcendo e tal, parou o jogo. Na jogada seguinte, eu recebi a bola de novo e ele veio e eu ameacei só. E ele virou as costas e eu saí com a bola livre. Na seguinte, eu dei de novo e pegou na perna dele, chegou a ficar a marca da bola na perna. A né? bola era pesada nessa, né? Mas aquele tempo, meu Deus do céu. E aí, e o jogo todo foi assim, né? O senhor confundiu ele, né? E ele não sabia a hora que eu ia chutar mesmo, e aí, bom, aí no final do jogo, esse meu amigo disse assim, olha, nunca vi ninguém fazer um jogo assim como fizesse. Então, para mim foi, eu acho que a melhor partida foi essa. E quem foi o jogador que mais conseguiu casar com o teu estilo, com o teu jeito de jogar? Aquele cara assim que tu tipo, esse cara era o meu parceiro no futebol, gostava de jogar com ele, dava certo, ele olhava para mim, piscava, já sabia o que eu ia fazer. Quem é que você acha que era? Eu acho que era o Paulinho. Era o Paulo, né? Porque a gente jogava, sempre antes de jogar no Lajadense mesmo, quando era, nós no juvenil mesmo já jogava junto, né? Porque nós tínhamos o time juvenil aí e chegamos a jogar contra o Internacional aqui, né? O time de juvenil do Internacional. E era com ele mesmo, né? Não tem, nós nos damos bem no campo, nos damos bem como irmão, nos damos muito bem como sócios da empresa, né? Eu acho que isso fez com que crescesse também a empresa, né? O senhor sabe que óbvio que eu não assisti, mas, por exemplo, o meu pai tem lembrança de ter assistido ele. Ontem eu estava conversando com o Everton Giovanelli, ele falou logo, olha, o Paulo Heineck, por tudo aquilo que as pessoas me falam, meu pai, etc, etc, foi um dos maiores jogadores. O Everton me parece que foi o maior jogador da história por tudo aquilo que ele representou na questão de ir para a Europa, ganhar a Europa, voltar para Lajeado, se tornar um dirigente. Então tem um sentimento assim misturado, mas existe quase que uma convicção geral, seu Nestor, dos mais antigos, e daí eu vou até pegar o testemunho aqui do Jaci Preto, que é meu colega, que jogou no Lajadense, ele viu jogar, viu seu irmão jogar, que tecnicamente o Paulinho tenha sido um dos maiores jogadores do estado, não só do Lajadense. Jogava essa enormidade aí que todo mundo fala mesmo? Como é que o senhor via ele como jogador? Eu até sou meio suspeito, né? Mas eu acredito que era. Eu acredito que era. Mas é meu irmão e tal, né? Então, mas realmente ele era muito bom. O Everton, sem dúvida nenhuma, era um ótimo jogador também, né? Mas, na minha opinião, não joguei junto com o Everton, né? Mas jogando junto com meu irmão, ele facilitava muito a jogada também. Ele era exímio, ele batia muito bem falta. O passe que ele dava era no pé, ele tinha assim um domínio da bola fantástico, né? Tanto que foi para o Grêmio e depois eu acho que até passou pelo Cruzeirinho e excursionou pela Europa, né? Sim. Fez uma excursão. É uma pena que eu não tenho o livro dele lá, onde é que traz da excursão dele da Europa, onde traz muitos elogios à atuação dele também. Tanto é que ele foi, na época, foi sondado para jogar na Suíça, né? Mas não foi, ele não se acostumou nem em Porto Alegre, né? Por isso ele voltou. Porque na época ele foi o jogador mais bem pago de Porto Alegre, né? Ele, inclusive, na época, ele ganhou um automóvel 0 km para assinar um contrato lá. Naquele tempo, né? Na década de 60, né? 61. 61. Eu conversei uma vez numa entrega de uma premiação em Porto Alegre com o Rui Carlos Osterman
e uma das primeiras frases que ele fez foi pedir pela família Heineken, porque ele se lembrava de ter acompanhado partidas do Paulinho, né, que na avaliação dele também foi um dos grandes jogadores do estado. Seu Nestor, isso aqui é uma aula, né? Conversar contigo, recordar um pouquinho do passado, falar de coisas boas, dos 110 anos do Lajadense, na época que a goleira ainda tinha as traves de madeira, né, com rede, ver todas essas lembranças, essas fotos tuas, por exemplo, o senhor marcando um gol, essas fotos de times, realmente é maravilhoso estar aqui compartilhando contigo nessa tarde. Muito obrigado, eu fico muito satisfeito pela deferência de fazerem essa entrevista aí. E estou sempre às ordens, né? Porque o recordar é viver, né? Exato. Então, graças a Deus, posso recordar de momentos bons. Muitas vezes me perguntam, escuta, lembra como é que foi aquele jogo assim, assim? Eu digo, eu não lembro, eu acho que talvez nós perdemos esse jogo, os jogos que nós perdemos não lembra, é muito competitivo. Eu só lembro das coisas boas. Que bom. Uma última. Da gurizada, alguém já chegou perto de ti, hein? Jogou uma bolinha boa? O alemão, aquela turma ali, alguém fez uns golinhos de cabeça também? Alguém teve habilidade suficiente para superar o velho ou não? Olha, o alemão especialmente, ele era um pouco o contrário do que eu fui. Tanto é que eu acabei dizendo para ele assim, não vou mais no tiro e caça, porque se eu for para o tiro e caça, eu vou passar vergonha, eu disse, porque ele, se alguém fosse entrar muito ríspido com ele revidava, né? Digo, meu filho, mas não pode fazer isso aí. Mas ele não conseguia se aguentar, né? Mas ele era um bom jogador, ele tinha futuro, era só ele controlar um pouco essa parte ele era muito esquentadinho da cabeça, né? Mas jogava muito bem. E o Fernando, o Nini também era muito bom jogador. Acho que o Nini puxou mais até para o meu irmão. Ele era mais técnico, né? E jogava muito bem. Os dois. Que bom. Seu Nestor, muito obrigado. Parabéns por toda essa trajetória. Um grande abraço e que a gente tenha aí um excelente 2021. Felicidade para ti, para toda a tua família. E para a Docile, né? Que orgulho a Docile para a região do Vale do Taquari. Muito bem. Eu também fico muito agradecido porque, sabe, a gente já chegando numa idade assim, avançada como eu, né? Só lembrar dessa coisa, de lembrar essas coisas boas, faz um bem enorme para mim também, né? Então, gostaria que o pessoal que escutou isso aí, né, possa ver assim que o esporte, o futebol especialmente, ele é muito importante na vida de todos nós. As pessoas que têm um trabalho, se fizerem o que precisa ser feito no futebol, que é a gente fazer um trabalho de equipe e ser correto, vamos dizer assim, né? Eu acho que só tem a ganhar. Que bom. Seu Nestor Heineken conversando com a gente aqui no especial dos 110 anos do Lajadense.